Ademar Mineiro é economista do DIEESE e da REBRIP, Rede Brasileira de Integração dos Povos. Nessa entrevista, Mineiro comenta a crise política e econômica na Venezuela, grande produtor de petróleo que luta para resistir à cobiça internacional. O economista ressalta que a tensão entre o bolivarianismo e as correntes conservadoras reflete a disputa histórica pela renda petroleira em um país que não soube agregar valor à produção e agora recorre à China como alternativa ao tradicional mercado norte-americano. A vitória eleitoral do partido de Maduro na maioria das regiões pode levar estabilidade política à Venezuela? Você já vem tendo há algum tempo alguma mudança importante na Venezuela. Então você teve o processo constituinte, que eu acho que foi uma marca importante, criou, digamos, pelo menos uma duplicidade de poder, uma triplicidade de poder, né? Porque tem o executivo, aí de repente você tinha um parlamento que é muito antagônico ao executivo, e a criação da Assembleia Constituinte, na verdade, criou um outro polo de poder que desequilibrou um pouco o jogo a favor do bolivarianismo na Venezuela, né? Então, acho que esse é um ponto a tomar em consideração. E de lá para cá, você teve, de novo, um outro processo eleitoral agora mais recente, né, que foi a questão das eleições de governadores de estado, né, em que não só você teve uma vitória grande do governo, como, do outro lado, a oposição acabou se dividindo, né? E a gente viu agora, no final, na questão do juramento que os governadores tinham que fazer, 4 governadores de oposição, eleitos pela oposição, toparam fazer o juramento ao poder constituinte, e um deles não topou. Então não se sabe nem o que vai acontecer com esse governador, na medida que, para tomar posse, ele tem que fazer o juramento, né? Então isso, digamos, dividiu um pouco a oposição. Ela agora está buscando um rumo, né, que, digamos, até um ano atrás eles achavam que sabiam qual era o rumo, e agora parece não ter muito claro qual é esse rumo, né? Mais da metade da arrecadação tributária na Venezuela vem da renda do petróleo, que financia 80% das políticas sociais. Até que ponto a relativa melhoria nos preços do petróleo e a antecipação das vendas para a China pode garantir a retomada do protagonismo do governo bolivariano? Esse momento que a gente está vivendo agora, ou seja, essa retomada desse protagonismo oficial, um processo constituinte que está andando, né, que vai ter lá as suas deliberações a serem tomadas, e, de outro lado, uma oposição dividida a respeito do que fazer para frente. Obviamente, essa recomposição não era a aposta de alguns países da região, que tomaram partido desde lá de trás e que fizeram uma clara aposta, uma conclusão rápida do processo venezuelano a favor da oposição. Digo, inclusive, que essa era a posição da chancelaria brasileira, que desde o governo Temer, com os chanceleres, 2 senadores do PSDB que tomaram essa posição, eles tomaram posição muito nítida sobre a crise venezuelana, apostando muito numa solução rápida, no meu ponto de vista. De certa forma, deram com os burros d'água. Enquanto no Brasil alteramos a Constituição sem fazer qualquer plebiscito, nossa mídia costuma se referir à Venezuela como uma ditadura. Isso é verdade? Pois é, olhando de longe, o regime venezuelano ele passa por vários processos de consulta, né? A última colocação da grande imprensa aqui no Brasil é colocar dúvidas sobre o resultado das consultas, né? Mas, de fato, a gente vê, quer dizer, foi uma estratégia importante do bolivarianismo na Venezuela, do chavismo, se quiser falar por um nome mais simples, talvez, não sei se as pessoas vão saber exatamente o que é o bolivarianismo, né? Mas, digamos, esses governos que se sucedem desde o Chávez na Venezuela, de fazer permanentes consultas à população, para o bem ou para o mal. É porque eles perderam algumas consultas, por exemplo, uma que tentava estender a possibilidade de mandatos renovados para o Chávez, lá atrás ele perdeu a consulta, né? Assim como naquelas eleições parlamentares, as últimas eleições parlamentares, o governo perdeu por uma margem razoavelmente ampla. Então você sempre teve processo de consulta, inclusive com vitórias da chamada oposição em alguns momentos, né? Quando se instalou o processo constituinte, né, a chamada oposição, como já tinha feito lá atrás em um dos processos eleitorais, resolveu não participar. Bom, ela perdeu, né, porque na medida que ela não foi participar, ela não conseguiu eleger ninguém e você teve o processo legitimado pela participação
popular. Assim como lá atrás, quando ela resolveu não concorrer para a Assembleia, ela também perdeu, ficou lá sem ter participação. Depois, quando ela concorreu, ela ganhou espaço, né? Então, isso vem acontecendo na Venezuela. Então, se você coloca que democracia é essa consulta eleitoral à população, isso tem acontecido na Venezuela esse tempo todo, com todo tipo de resultado, volto a dizer, né? Mas eu acho que essa democracia que é a definida pela grande imprensa brasileira, na Venezuela teve, como você lembrou, né? Talvez até mais do que aqui, porque aqui você tenta fazer grandes mudanças sem nenhuma consulta à população, né? Que a gente está vendo agora, legislação sindical, legislação previdenciária, enfim, uma série de reformas, privatizações, né? Acirramento de programas de liberalização, tudo isso sem nenhum mandato eleitoral, porque a última eleição definiu o contrário do ponto de vista de um programa político, né? Apesar da acirrada disputa política, nenhuma das duas correntes predominantes na Venezuela foi bem sucedida na utilização da renda do petróleo para agregar valor à produção. Por que então tanta rivalidade? Eu acho que é exatamente porque você não tem uma diversificação, né? Todo o foco da disputa política é em cima da questão da renda petroleira, né? Então, seja os mais ricos, a grande burguesia, seja a classe média, seja a maior parte da população, todos vivem, de certa forma, de formas de apropriação da renda do petróleo, né? Então, essa é a grande disputa nacional. Toda a energia política é gasta, de alguma forma, nisso. O próprio surgimento do ponto de vista de expressão eleitoral do bolivarianismo, ali com Chávez no final dos anos 90, foi um pouco a expressão disso, né? Ou seja, você teve nos anos 80 e 90 do século passado uma combinação aí entre os tais programas de liberalização que você teve na região, você teve também na Venezuela, que reduzia a participação da renda petroleira do Estado, levava a abertura de concessões para exploração de empresas estrangeiras, etc., de um lado, e de outro, especialmente nos anos 90, uma queda grande dos preços do petróleo. Então isso levou a uma incapacidade de poder fazer políticas distributivas a partir da renda do petróleo e deu a base, digamos, para o crescimento de uma alternativa que propugnava exatamente que o povão, de alguma forma, se apropriasse majoritariamente dessa renda do petróleo. Então, digamos, a essência do bolivarianismo, com todo o discurso, todas as minúcias políticas que não são pouco importantes para a situação venezuelana, mas o centro é retomar, digamos, a capacidade do Estado de se apropriar da sua empresa de petróleo, da renda do petróleo e fazer políticas sociais a partir daí. Qual a grande questão? A grande questão é que nem quando isso aconteceu lá com o chavismo, né, você teve políticas de diversificação produtivas, né? Você poderia falar da indústria, de industrializar alguma coisa, você poderia falar de um processo de reforma agrária que ampliasse, você até teve parcerias com setores sociais do Brasil, como o MST, que poderiam trabalhar e ajudar o governo venezuelano. Você teve experiências localizadas de distribuição de terra, mas não teve isso massivamente. Podia pensar numa criação, a partir do excedente do petróleo, de fazer investimentos na área de serviços, por exemplo, coisa que a Arábia Saudita está fazendo agora, né? Criar um vale do silício no deserto árabe, né? Então a Venezuela podia ter feito isso ali na beira do Caribe, né? Aprofundar parcerias com Cuba, que tem, digamos, avanços tecnológicos em alguma área. A Venezuela poderia, digamos, a partir daí produzir coisas, remédios, por exemplo, que Cuba produz massivamente, mas com um mercado estreito. Na Venezuela poderia dar fôlego financeiro para você caminhar mais amplamente nesse sentido. Você tinha uma série de alternativas que poderiam ser seguidas, mas que de fato não foram. Até por conta da proximidade física com os Estados Unidos, há um vínculo histórico entre os dois países. Como você vê a aproximação da Venezuela com a China? Isso a gente vai ter que ver com os anos aí para frente. Quer dizer, realmente teve uma aproximação econômica muito forte em cima dessa antecipação das vendas de petróleo da Venezuela, que fez com que a Venezuela ganhasse fôlego nesse momento para mobilizar políticas internas. Isso quer dizer também que resultou numa aproximação política, né, que já vinha sendo sinalizada, mas que
que é forte nesse momento, né? Agora, o que representa isso para fora é difícil de saber, até porque, digamos, esses passos da China, como a gente viu agora, o Xi Jinping, né? Os discursos no Congresso do Partido Comunista Chinês, pela primeira vez, digamos, fala de um salto da China para fora, né? Uma política chinesa para o mundo digamos, da grande China, né? Há risco de estar havendo apenas uma troca de império? Até agora, a China não tinha uma política explícita muito nesse sentido, né? A China já faz alguns movimentos importantes no campo econômico, né? Transformou o yuan, a sua moeda, numa moeda forte, numa moeda de curso internacional. Do ponto de vista da China, também é um bom negócio esse comércio com a Venezuela. A China vai importar petróleo, mas vai substituir dentro da Venezuela os produtos que outros países pararam de mandar para a Venezuela, inclusive por boicote político, caso do Brasil. Então o Brasil vai perder mercados, né, porque os chineses vão entrar aí, pelo menos na área de produtos manufaturados, talvez na área de produtos primários. Então a China não é uma exportadora de produtos primários ou de alimentos, mas na parte de manufaturados, eu arrisco dizer que o Brasil perdeu mercados, assim como outros países da região, né? Agora, o que vai ser a política chinesa para frente, o que representa essa aproximação num quadro em que a Venezuela é um país latino-americano e caribenho, né? Então tem toda essa conformação regional, todo o discurso bolivariano é um discurso de integração regional, não um discurso de aproximação com a China. Há uma tradição não intervencionista da parte da China. Não é melhor que viver sob a pressão dos Estados Unidos? O discurso tradicional chinês sempre foi um discurso de respeito da soberania, né? Então, mesmo agora no Congresso, se fala da grande China, mas se fala, digamos, do respeito às soberanias nacionais, etc, etc. Então, a China nunca se meteu com essa história. Diferente exatamente do que você falou, dos Estados Unidos, né? E a China, para além do discurso político, também tem um problema pragmático. Qual é a capacidade de intervenção da China em qualquer lugar do mundo? Não é muito pequena, quer dizer, não só não tem essa tradição, como não tem um exército, uma marinha com essa capacidade de intervenção, diferente dos Estados Unidos, né? E diferente, inclusive, de ex-potências coloniais, como a Inglaterra e a França, que mantém ainda, a gente vê o que acontece no mundo, né? Aqui a gente teve experiência. Em poucas semanas a Inglaterra chegou aqui e botou a Argentina para correr das Malvinas, né? A provável valorização do yuan, na medida em que se torna moeda de trocas internacionais, pode prejudicar as exportações da China, inclusive para a Venezuela? A China tem caminhado bem nos dois sentidos. De um lado, de afirmar o yuan como uma moeda forte, né, a nível internacional, e de outro, manter, né, o controle da moeda. É sempre bom lembrar, porque as pessoas desconsideram isso muitas vezes quando falam na China. A China não participa desse processo de livre movimentação de capitais. A China tem controle de capitais e, por isso, ela tem a capacidade de arbitrar, digamos, o valor da sua moeda, diferente de outros países que ficam totalmente à mercê dos fluxos financeiros que desestabilizam seus próprios mercados financeiros. A China não faz isso. A China tem controle de capitais. Ela até tem, do ponto de vista da medida em que mantém o sistema lá de um país, dois sistemas com Hong Kong, tem algumas experiências a partir de Hong Kong que manteve, digamos, a liberdade econômica de fazer investimentos ali a partir de Hong Kong e de ver como é que isso funciona. Mas a China continental, ela mantém controle, né? O yuan, a moeda chinesa, que não é o dólar de Hong Kong, é o yuan, ela mantém uma moeda sob controle e por isso ela tem conseguido, né, dado que ela não é exposta a esses grandes fluxos financeiros de capital, ela tem conseguido manter a competitividade da moeda e essa capacidade de fazer uma moeda de circulação internacional. Então, variar significaria ter uma apreciação, né, uma valorização forte do yuan. A China é uma detentora de reservas líquidas muito grandes, significa que ela tem dólares em quantidade enorme, títulos públicos americanos, ela tem um poder financeiro grande, isso valorizaria o yuan, mas mais do que valorizar, exporia o yuan a bolhas financeiras, a possibilidade especulativa. Todo mundo fala de que a dívida pública chinesa interna talvez seja muito grande, então isso daí colocaria a China numa posição de fragilidade face aos especuladores, tal. Não se sabe qual é
que poder eles teriam face ao volume de reservas chinês, etc. Mas exporia, certamente, o yuan a flutuações que estão longe de ser, digamos, o desejo do governo chinês, que prefere estabilidade, né? Então, acho que a China não vai caminhar por aí, pelo menos no curto prazo, e vai manter o controle da sua moeda. Então, isso é importante do ponto de vista da China. Ela não vai se expor a problemas de competitividade por essa área cambial, né? Acho que desse ponto de vista a Venezuela não corre risco digamos, nem do ponto de vista cultural, nem do ponto de vista de uma intervenção militar, alguma coisa assim, né? O que a Venezuela corre o risco é de uma dependência econômica extremada, e o que isso daí pode significar, inclusive do ponto de vista de matar outras possibilidades de desenvolvimento econômico, por exemplo, de industrialização, porque se a troca é petróleo venezuelano por produtos manufaturados chineses, que significa que mais um desincentivo vai ter a Venezuela para mudar a sua estrutura produtiva, né? Então, para frente, pode ser mais uma complicação para essa possibilidade da Venezuela buscar alternativas.